Brasileiro condenado por roubo de carro à mão armada é preso em Massachusetts e deportado. Denúncia. Policiais do Colorado sugerem que abrigos para imigrantes sirvam como treino de tiro. Nova pesquisa mostra avanço de Kamala Harris contra Donald Trump nas intenções de voto. Alasca decreta emergência após capital ficar debaixo d'água por derretimento de geleira. E hoje, no Dia Nacional dos Amantes dos Livros, a gente fala sobre a importância do hábito da leitura. O livro pode ser mágico, impactante, significativo, essencial, desde a infância de alguém, ou pode ser uma descoberta de adolescência. Olá, muito boa noite. Boa noite. 3 policiais foram demitidos da corporação de Denver, no Colorado, por mensagens perturbadoras contra imigrantes. Eles teriam dito, através de mensagens, que os abrigos para imigrantes serviriam para treinar tiro ao alvo. A Eloá Orazen tem mais informações. As frases foram trocadas por um aplicativo de mensagens e os agentes teriam dito que abrigos de imigrantes e refugiados serviam para praticar tiro ao alvo. Atualmente não está mais se admitindo essas coisas do século XX que tem o nome de piada, que é o subproduto da comédia. Se a comédia era algo nobre na filosofia, a piada é um subproduto. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, e é uma piada segregacionista e preconceituosa, porque você vai brincar exatamente com uma comunidade que já sofre preconceitos, discriminações, exclusões. Hoje, a outra coisa é que o policial é uma longa-manos do Estado, ele fala pelo Estado. Então, quer dizer, tudo que cada funcionário público faz, em certa medida, obviamente, representa o que o Estado é. O Estado absorve essa responsabilização, ou uma eventual responsabilização. Então, isso ainda que possa parecer um pouco exagerado, mas foi uma brincadeira. Não se admitem mais certas brincadeiras com certos gêneros e categorizações humanas que necessitam de toda uma proteção e um cuidado até compensatório do Estado. Os agentes disseram que se tratava de uma piada e que teria sido feita em um ambiente privado e controlado e não deveriam sofrer escrutínio público. Os especialistas, porém, discordam. Isso aí abre uma lacuna, no mínimo, de discussão, que é uma coisa que tem que ser feita, né? Porque se o agente do Estado, que está recebendo um treinamento público, patrocinado pela população, tem esse tipo de brincadeira, isso é uma coisa realmente que é grave, né? É grave para uma sociedade que se quer plenamente democrática. Isso é bem grave. Os Estados Unidos têm uma das maiores taxas de homicídios policiais dentre outras democracias desenvolvidas. Em 2019, o país teve uma média de mais de 33 civis mortos pela polícia por 10 milhões de habitantes, em comparação com 9,8 no Canadá e 8,5 na Austrália. Na fronteira sul, o governo do Texas instalou mais uma barreira para impedir a travessia ilegal de imigrantes indocumentados. Ele colocou uma terceira cerca de arame farpado à beira do Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que tem o direito de proteger seu estado contra invasores e, por isso, ordenou essa medida. A nova instalação vai contra a decisão da Suprema Corte, que tinha definido no início deste ano que essas barreiras eram inconstitucionais e proibidas. Nos últimos 2 anos, o Texas já colocou arames, boias com serras no Rio Grande e aprovou uma lei polêmica que permite que policiais estaduais prendam e deportem imigrantes. Essas medidas viraram alvo de várias disputas judiciais entre o Texas e a Casa Branca. Muitos dos processos ainda aguardam definição da Justiça. Ainda falando de imigração, 15 estados norte-americanos se juntaram para processar a Casa Branca. Eles querem que a Justiça bloqueie uma medida do governo Biden que vai permitir plano de saúde para cerca de 100 mil filhos de imigrantes que chegaram crianças aqui nos Estados Unidos. Os estados comandados por republicanos estão correndo contra o tempo para impedir que a nova medida do governo Biden entre em vigor no dia 1º de novembro.
Eles alegam que a regra vai fornecer aos Dreamers acesso livre ao sistema de saúde do governo, apelidado de Obamacare, e que isso vai sobrecarregar ainda mais os estados e os sistemas públicos que enfrentam custos altos com o aumento da imigração no país. Nos últimos 4 anos, na administração Biden, as travessias ilegais na fronteira sul bateram recordes históricos. A ação judicial aplicada na corte alega que a medida viola uma lei de reforma do bem-estar de 1996. Os estados que participam da ação são Kansas, Dakota do Norte, Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee e Virgínia. Até agora, os Dreamers não poderiam ser considerados elegíveis para o programa de seguro-saúde subsidiado pelo governo porque moram ilegalmente no país. Mas a partir de 1º de novembro, se a medida não for barrada, tudo pode mudar. O ICE, a Polícia de Imigração, anunciou a deportação de mais um brasileiro que era considerado foragido da justiça do nosso país. Essas são as imagens do momento em que Adnan de Souza Fontoura é colocado dentro do avião que já está carregado de imigrantes que foram expulsos aqui dos Estados Unidos. O homem de 42 anos cometeu um roubo de carro à mão armada em 2021 e, segundo a nota do ICE, acabou fugindo aqui para o país com a intenção de escapar da justiça. Ele entrou no território de forma ilegal pela fronteira sul californiana. Pediu asilo e foi autorizado a aguardar o processo em liberdade. Nesse meio tempo, ele foi condenado pelo crime no Brasil e as autoridades colocaram o nome dele na lista de procurados. Foi em maio deste ano que ele foi encontrado em Massachusetts e preso. Agora, após a deportação, ele vai cumprir a pena de mais de 5 anos de prisão que recebeu pelo crime cometido no Brasil. No próximo bloco, nova pesquisa mostra avanço de Kamala contra Trump nas intenções de voto. E polícia divulga novo vídeo que mostra a ação dos agentes momentos antes do atentado a Donald Trump no último mês. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Uma nova pesquisa Ipsos dos mais respeitados institutos de estudo eleitoral aqui do país aponta uma virada dos democratas na corrida à Casa Branca. Hoje, Kamala Harris tem 42% das intenções de voto e Donald Trump 37%. Com isso, a vice-presidente dos Estados Unidos lidera o ex-presidente na sondagem dentro da margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais. A sondagem nacional, feita com mais de 1.000 pessoas adultas entre os dias 2 e 7 de agosto, quis também descobrir como andam os desempenhos dos candidatos nos estados pêndulo, aqueles que têm o poder de decidir o pleito em novembro. E de acordo com os dados dos 7 estados explorados separadamente na pesquisa, Kamala tem 42% contra 40% de Trump, o que caracteriza empate técnico. Com isso, aumentam as expectativas para o primeiro debate de Kamala e Trump, que já está confirmado pela emissora ABC News para o dia 10 de setembro. Além desse embate, Trump já afirmou que fechou o compromisso com outras 2 emissoras, Fox e NBC, para debates previstos para esse mesmo mês. E hoje a polícia norte-americana divulgou novas imagens do atentado contra Donald Trump durante um comício no mês passado. São gravações das câmeras corporais dos oficiais que viram o atirador em cima do prédio minutos antes dos disparos. O momento que muito foi falado até agora finalmente foi revelado em imagens. A cena gravada pela câmera corporal dos policiais de Butler Township, onde acontecia o comício, mostra 2 agentes desarmados subindo no telhado após verem um suspeito, que mirou o rifle contra o agente, o fazendo correr para pedir ajuda. Mas segundos depois, o atirador disparou contra o ex-presidente. Então, o mesmo agente alerta para os companheiros a posição do atirador. O caos continua, mas a esse ponto o atirador já havia sido morto pelo serviço secreto. Mas parece que a polícia local não tinha sido avisada. Os vídeos fornecem novas informações sobre os movimentos das forças de segurança momentos antes do tiroteio, podendo trazer graves consequências até mesmo para os agentes locais, que poderiam ter agido de forma diferente ao localizar o atirador.
Além disso, as gravações adicionam mais peso ao serviço secreto, porque o agente que viu o atirador diz que avisou o serviço secreto antes do comício sobre a importância de proteger exatamente aquele prédio. I told them they need to post the guys over here. I told them that the Secret Service. I told them that Tuesday. I told them to post guys over here. I have no contact with the inside. What? I thought you guys were on the roof. No, we're inside. Alpha 1, Bravo 1. 50. I told them to post guys over here. I wasn't even concerned about it because I thought someone was on the roof. I thought that's how how can you lose a guy walking back here? They were inside. Antes da revelação dessas imagens, em depoimento no Congresso, o diretor interino do Serviço Secreto já havia assumido que seus agentes poderiam ter agido de forma diferente. I'm not saying that they should have neutralized him, but if they'd have just held their post and looked left, maybe. And there's a lot of maybes there, Senator. Hoje, em uma declaração, o Serviço Secreto disse que está revisando o vídeo da câmera corporal recém-divulgado. Militares do Exército Brasileiro participaram de um fórum de defesa nos Estados Unidos com foco na proteção e apoio a manobras. A atividade reuniu líderes dos exércitos dos dois países aliados para avaliar a capacidade da função de combate, que trata das tarefas e sistemas para preservar a força e restringir as ações adversárias. O fórum aconteceu no Centro de Excelência do Exército dos Estados Unidos, em Fort Leonard Wood. Além dos debates, também foram realizadas demonstrações de atividades essenciais de combate. Como a operação de transposição de curso d'água, destacando os principais aspectos nesse tipo de operação, cujo sucesso depende da aplicação dos fundamentos da surpresa, preparação, planejamento, gerenciamento de tráfego, organização e velocidade. No fórum ainda foram apresentadas diversas tecnologias em desenvolvimento para melhorar a capacidade de proteção em operações, como sistemas autônomos não tripulados, que substituem a presença humana e minimizam as baixas em missões de alto risco. Os militares também tiveram acesso a uma exposição de produtos de defesa relacionados às áreas de engenharia, defesa química, biológica, radiológica e nuclear. A mostra reuniu mais de 100 fornecedores, inclusive do setor privado. O líder supremo do Irã ordenou hoje que o país dê uma punição dura a Israel pelo assassinato do líder do Hamas. No Líbano, o Hezbollah declarou que um ataque está iminente nos próximos dias. Já Israel ampliou os bombardeios na fronteira com o Líbano e em Gaza. Paralelo aos confrontos, vai começar agora uma nova rodada de discussões sobre um possível cessar-fogo. Os detalhes com Matias Brotero. Uma equipe de negociadores israelenses viajará no dia 15 de agosto para continuar as negociações em torno de um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns. Os encontros devem acontecer no Egito ou no Catar. Hoje, um ataque aéreo de Israel atingiu um carro em Sidon, no Líbano, a menos de 50 quilômetros da capital Beirute. O líder do Hamas, Samer al-Haj, foi morto na ofensiva. Em meio a ameaças de ataques em larga escala a Israel pelo Irã e pelo Hezbollah, a Guarda Revolucionária Iraniana disse que a marinha do país possui novos mísseis de cruzeiro equipados com ogivas altamente explosivas que são indetectáveis por radares. O presidente do Irã teria tentado convencer o exército a reduzir a dimensão da resposta de Teherã, segundo a imprensa britânica. Na faixa de Gaza, a busca por terroristas do Hamas está focada no centro e no sul da região. Ao menos 10 pessoas morreram em um ataque aéreo à cidade de Khan Yunis, segundo autoridades palestinas. Milhares de pessoas foram vistas deixando o local antes do ataque, seguindo uma orientação das forças israelenses. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, vacinas previnem mais de 1 milhão de mortes nos Estados Unidos. E atenção, comunidade de Massachusetts, final de semana será de isenção de impostos para diversos itens. Um novo levantamento do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui do país, apontou a importância das vacinas nas crianças. As imunizações infantis preveniram mais de 1 milhão de mortes nos Estados Unidos. Os dados revelados ontem são análises de um compilado dos últimos 29 anos. Eles mostram que as vacinas, além de prevenir crianças da morte, também impediram que milhares de doenças se desenvolvessem aqui no país. Segundo o CDC, esse controle de vírus e bactérias no território norte-americano beneficiou também
também os cofres públicos e o bolso das famílias em bilhões de dólares. É que o governo não precisou gastar dinheiro para tratamentos e infecções de massa. Além disso, a população não precisou faltar o trabalho para cuidar dos filhos doentes, o que prejudicaria a economia do país e o orçamento das famílias. E a gente segue falando de saúde porque foi divulgado um dado preocupante aqui nos Estados Unidos. 1 em cada 4 pessoas que têm enfisema pulmonar nunca fumou na vida. Por isso, a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto e te explica por que isso acontece e quais os sinais de alerta que você precisa prestar atenção. São mais de 3 milhões de pessoas vivendo nos Estados Unidos com enfisema pulmonar, que é uma condição crônica e progressiva que danifica os pulmões e compromete a capacidade respiratória da pessoa. O Dr. Penedis Galiatsaros, da Associação Americana de Pulmão, explica que o enfisema é uma consequência das toxinas e estímulos nocivos que foram respirados ao longo da vida. A causa mais comum dessa doença é o tabagismo, mas ao contrário do que muita gente pensa, o enfisema pulmonar não afeta apenas quem fuma. Um novo estudo apontou que 1 em cada 4 pessoas que tem a doença nunca tocou num cigarro na vida. Muitos nem desconfiam que possuem essa condição e só procuram um médico quando já é muito tarde. A doença pode ser provocada por genética, qualidade do ar, poluição e até mesmo fumo passivo, ou seja, pessoas que possuem parceiros fumantes e respiram a fumaça no mesmo ambiente. O especialista diz que o enfisema não tem cura. Depois de diagnosticada, a pessoa pode fazer uma reabilitação pulmonar, usar inalador e vai ter que mudar o estilo de vida para poupar o pulmão danificado. Por isso, quanto mais cedo descobrir a doença, melhor. Os sinais de alerta são tosse com muco, chiado, aperto no peito, falta de ar durante tarefas diárias. O médico diz que é preciso prestar atenção no corpo e desconfiar de qualquer coisa que pareça simples, já que a doença é muito sorrateira. Penedis cita exemplos. Ficar sem fôlego ao carregar compras do mercado, andar numa loja e de repente ficar cansado sem motivo aparente. E atenção, comunidade de Massachusetts, neste final de semana vai acontecer o tão esperado sábado e domingo sem impostos. A isenção de taxas será para itens de uso pessoal. A Giovanna Locatelli explica pra gente como vai funcionar esse tax-free. Durante o fim de semana sem impostos, todos os itens de varejo adquiridos para uso pessoal, que custem até $2.500, serão isentos do imposto sobre vendas. Na lista de produtos tem vestuários, eletrônicos, móveis e outros itens. O benefício dura o final de semana e o Tax Free Weekend em Massachusetts é válido para compras em todas as lojas físicas ou online durante os 2 dias de evento. Todas as lojas em Massachusetts que realizam vendas tributáveis são obrigadas a participar da promoção, sendo proibidas de cobrar impostos sobre as vendas dos produtos. Atenção, existem itens que não fazem parte desta promoção: refeições, veículos, barcos motorizados, serviços de telecomunicações, combustíveis, produtos ligados a tabaco e maconha e bebidas alcoólicas. E tem regra especial para vestuário. Para itens acima de $175, só será tributado o que passar deste valor. Lembrando que em caso de troca de produtos, o desconto ainda continua valendo. Depois do intervalo, o Alasca decreta emergência após capital ficar debaixo d'água por derretimento de geleira. E a gente fala sobre a importância do hábito da leitura no Dia Nacional dos Amantes dos Livros. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
A capital do Alasca está sofrendo inundações poderosas desde que uma geleira da região começou a derreter. O volume de água é tão grande que já levou um rio do estado norte-americano a atingir níveis recordes. Desde o começo dos riscos na segunda-feira, as autoridades estão trabalhando para evacuar a região. Mas a chamada inundação de lago glacial tomou a capital, Juneau, rapidamente e já danificou ou impactou mais de 100 casas. O governo caracteriza a gravidade das inundações ao longo do rio Mendenhall como sem precedentes e emitiu uma declaração de desastre. Especialistas apontam que a inundação de cidades no extremo norte vão se tornar cada vez mais comuns por causa do derretimento das geleiras como consequência das mudanças climáticas. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo para o final de semana em algumas regiões aqui do nosso país. Olha, Boston a gente tem chuva, mínima de 74, Nova York trovoadas ao longo do dia, mínima de 71, máxima de 81. Norfolk, o mesmo cenário, nessa região a máxima é de 86. Atlanta a gente tem tempo encoberto, mas a chuva volta a atingir aí a região da Flórida. Miami, Jacksonville e Tampa a gente tem máxima nessa área de 92 graus. New Orleans o sol vai brilhar forte, mas em Houston a gente já tem tempo encoberto com máxima de 101, Evelyn. 102 em San Antônio, sobe mais a temperatura. Já em El Paso, 101, mesma faixa nessa região aí de fronteira, a previsão é de tempo encoberto. Em Albuquerque, a previsão é de pancada de chuva ao longo de todo o final de semana. O tempo começa a ficar mais estável em Phoenix, com temperatura máxima, gente, de 109. Recorde também em Las Vegas, com 110 de máxima na previsão. E na faixa de Los Angeles até São Francisco, vai ter bastante sol, dividindo espaço com as nuvens ao longo do final de semana, mínima de 55 na área de São Francisco. Essa sexta-feira é o Dia Nacional dos Amantes dos Livros nos Estados Unidos. Uma data criada, claro, para estimular a leitura e atrair os novos book lovers. E se você ainda não faz parte dessa turma que adora os livros e valoriza a importância deles, dá só uma olhada nessa reportagem. Um amontoado de páginas, impressas ou digitais, com grandes poderes. Não é à toa que dizem que lendo um livro a gente pode viajar pelo planeta ou por diferentes mundos. E cada publicação é fundamental para o desenvolvimento das sociedades e crescimento do intelecto dos indivíduos. Nos livros, a gente registra fatos importantes da história, repassa conhecimento de geração em geração. Com eles, há liberdade de pensamento. A gente sonha, descobre novas culturas, reflete e sente um misto de sentimentos que, por mais contraditório que seja, são difíceis de explicar em palavras. O que é o livro, né, gente? O livro. Tanto como um objeto em si, na sua concretude, quanto na mensagem que ele traz. Um livro pode ser mágico, impactante, significativo, essencial, que o livro carrega a simbologia da fantasia e a simbologia da própria vida, se apresentando nas páginas impressas como uma realidade elaborada de um modo não como é, mas como deveria ser. Eu penso assim, o livro é tão mágico e tão impactante porque ele mostra uma vida como ela realmente deveria ser, longe dos nossos problemas, como uma fuga dessa realidade que às vezes nos faz tão pequenos. É isso, é como se o livro nos fizesse maiores, mais sonhadores e resgatasse uma infância que nunca morreu definitivamente dentro de nós. E como não celebrar o poder de um livro? O National Book Lovers Day foi criado nos Estados Unidos para encorajar você a ler cada vez mais e para atrair novos bibliófilos, como são chamadas as pessoas que têm grande apreço pelos livros. Um movimento importante em meio a tempos tão tecnológicos, onde videogames e computadores dominam o dia a dia dos jovens. Diante disso, especialistas chamam a atenção para os múltiplos benefícios do cultivo da leitura, que estimula o raciocínio, ativa o cérebro, aumenta a imaginação, melhora o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, combate o estresse e estimula a capacidade de concentração. Para ler mais livros, é preciso buscá-los. Onde? Em todo lugar onde ele esteja acessível. Bibliotecas físicas, meios virtuais, através das dicas de amigos, por exemplo. O que não falta são oportunidades e, felizmente, desde Gutenberg, lá em meados do século XV, o livro deixou de ser um objeto de arte, deixou de ser um objeto precioso, um objeto caro, para dizer assim mais francamente, né? Para se tornar um objeto mais acessível, mais popular. Então, o que não falta são oportunidades, o que não falta são acessos. E se você tem muitos livros, ou já leu muitos livros e não sabe mais o que fazer com eles, doe esses livros.
Espalhe esses livros por aí como se fossem boas ideias encadernadas e só esperando uma próxima oportunidade de se revelarem. É isso aí, o Jornal Américas no Ar então termina agora. Você fica com mais um episódio especial de Apocalipse. Um bom final de semana e até segunda. Até.